Graças e paz, amados. Eu quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos concede de podermos falar da sua palavra, e agradecer a você também que tem cooperado com este canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe o seu like e ative aí os sininhos de notificação para você receber as atualizações deste canal cada vez que um vídeo é postado. Compartilhe este vídeo, divulgue este canal aí com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, para que a palavra de Deus, que é a boa semente, possa ser semeada no coração de cada um deles. E que Deus te abençoe aí também no nome de Jesus, pela força, pelo apoio que você tem dado a este canal. E o que eu quero falar com você a respeito da palavra de Deus é sobre a malícia. O que é a malícia? A palavra malícia, ela tem origem no latim, a qual significa malitia, que significa aí, tendência para a prática de atos de maldade. Mas talvez você diz assim, mas eu não faço nenhuma maldade para ninguém, não prejudico ninguém, eu procuro sempre ser bonzinho. Às vezes nós não prejudicamos as pessoas, mas prejudicamos a nós mesmos, porque a malícia, a tendência dela é isso daí, é prejudicar a própria pessoa. E a palavra de Deus, ela nos adverte a respeito da malícia. Observe para você ver, a palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo de número 2, versículo 19, o Senhor, ele diz assim para o povo: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabes, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O povo aqui, amados, estava sofrendo um ataque aí dos babilônicos, estava prestes a ser levado cativo, e eles estavam ali querendo fazer uma aliança com os egípcios, e essa então era a malícia daquele povo. É onde que Deus vem falando: olha, a tua malícia te castigará, porque eles estavam querendo fazer uma aliança com um povo que já tinha escravizado eles, um povo que já tinha feito aquele povo sofrer por 450 anos, os antepassados deles foram escravos ali dos egípcios, e eles queriam então fazer uma aliança, estava deixando a aliança com Deus para fazer uma aliança com o povo egípcio. E aí Deus vem então falando: a tua malícia te castigará. Veja que a malícia dele estava voltado para algo que no futuro iria prejudicá-los. Então é nesse sentido que eu quero falar com você. Talvez você esteja aí usando algo que no futuro pode te prejudicar, fazendo aí talvez aliança com algo que no futuro pode te prejudicar. O povo estava sofrendo sim ameaça, agora não havia esperança para eles, porque eles sabiam que iam ser prejudicados. E que tentativa havia aí então de fazer uma aliança? Observem que eles queriam fazer uma aliança com os egípcios para livrar das mãos dos babilônicos. Daí nós sabemos, amados, que o Egito vem representando para nós o mundo. As pessoas são ameaçadas o tempo todo pelo mundo. Observe para você ver, você, eu, somos constantemente ameaçados e o mundo parece que nos odeia, mas isso é bíblico. Veja que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 19, a parte B do versículo, ele diz assim: dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Dele quem? Do mundo. O Senhor Jesus, ele te escolheu lá do mundo, ele te libertou do mundo, ele tirou você de todo o tremendal de pecado que o mundo te castigava, e ele escolheu você. Então por isso o mundo te odeia. E hoje tem muitos crentes amando
as coisas deste mundo, tem muitos crentes aí desejando as coisas deste mundo. E Tiago, ele fala lá no capítulo de número 4, versículo de número 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda João, ele escreve lá na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, amados, que o povo aqui, nesse texto bíblico, o povo tinha deixado de beber ali da água que Deus dava a eles e foram cavar poços para si. Hoje as pessoas têm procurado os seus próprios desejos e as suas próprias vontades e têm sofrido com isso daí. E eu quero dizer que isso é cavar poços, né? As pessoas buscam aí, andam segundo os seus desejos, segundo as suas paixões, e elas estão cavando poços para si. E Deus diz com isso daí: a tua malícia te castigará. Amado, cuidado com o que você está fazendo, com aquilo que você está buscando para a sua vida, porque isso pode ser um castigo para você, pode trazer tormenta. Observe para você ver que o desejo de ser como o mundo é, fazer como o mundo faz, tem trazido castigo para o povo, tem ali oprimido o povo, e as pessoas têm sofrido com isso. Só que entenda uma coisa: a culpa não é de Deus. Observe que a própria pessoa, ela é responsável, né, pela queda que vem sobre ela, porque ela se torna ali presa de seus próprios pensamentos, né, quebrando a aliança que ela tem feito com Deus. E o Senhor se entristece com isso, porque outros povos não trocam os seus deuses por nada. E Israel aqui tinha trocado o Senhor pelos deuses daquela terra, né? Isso daí entristeceu o coração de Deus. Veja o que ele diz em Jeremias capítulo 2, versículo de número 11. Deus fala assim, ó: houve alguma nação que trocasse os seus deuses porque não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então Deus estava triste com isso. Observe para você ver, amados, que os budistas, eles não abandonam a Buda por nada, né? Os muçulmanos não abandonam a Alá por nada, eles até matam em nome de Alá. Os espíritas, né, não abandonam aí os escritos de Allan Kardec, os livros de Allan Kardec por nada, eles têm aquilo como Bíblia, como regras, né? Os satanistas, eles não abandonam Satanás por nada. E agora Deus diz aqui: o meu povo me abandonou. Olha aí o versículo de número 13, o que o Senhor diz: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então veja que o povo tinha abandonado a Deus e isso entristeceu. O crente também, quando ele sai da presença de Deus, ele deseja as coisas do mundo, isso entristece o coração de Deus. As pessoas que se dizem cristão hoje têm trocado o Senhor e a sua santidade aí pelas coisas deste século, deixaram de adorar ao Senhor, né? Estão aí adorando a criatura, como Paulo fala lá em Romanos capítulo de número 1, versículo 25. Paulo diz assim, ó: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então o homem tem trocado a glória de Deus por coisas de nenhum proveito, por coisas de nenhum valor. E quantos crentes estão aí envolvidos hoje, amados, com o pecado, estão aí envolvidos com a sensualidade, com os vícios, com o adultério, né? Tem amado mais isso daí, tem feito aliança com isso e abandonado o Senhor. E o sofrimento
que vem para o homem aí é resultado da sua própria obstinação, né? E ele não pode culpar Deus por isso. Os crentes hoje estão buscando aí refúgio, consolo nas coisas mundanas. Observa para você ver. Entende agora, né, que todo sofrimento é resultado dos caprichos e desejos carnais. Muitos crentes têm perdido aí o temor do Senhor, têm afastado de Deus, né? E quando isso acontece, a vida deles se torna uma amarga, amados. Olha, no contexto desse versículo que nós lemos aí, né, do versículo 19, o povo estava desejando ali as águas do Egito, desejando ali as águas da Babilônia, né? E em nossos dias atuais hoje, o ser humano também tem desejado mais as coisas desta terra do que as coisas de Deus, as coisas espirituais. Desejam mais a alegria passageira do que a alegria eterna que Cristo proporciona, né? As águas do Nilo aqui, lá do rio do Egito, né? E as águas do rio Eufrate, lá da Babilônia, representa aqui, amados, o saciar a sede, né, do pecado que escraviza o homem e leva ele à morte, enquanto Cristo, que é a água viva, né, quer te conduzir para a vida eterna, e as pessoas têm rejeitado, as pessoas têm abandonado. Olha a malícia do homem onde vai, olha o porquê que Deus está dizendo que a tua malícia te castigará, né? O problema das pessoas é que elas apegam tanto em coisas pequenas dessa terra, né, e acabam desprezando aí as grandes promessas de Deus para a vida delas. Elas não conseguem crer que Deus é capaz de realizar aquilo que Ele prometeu, né? Jeremias, aqui diante do que ele está falando com o povo ali, ele observa três coisas e faz três comparações aí do que o povo estava fazendo. A primeira delas, amados, Jeremias, ele vê ali que o povo estava sendo escravo, enquanto deveria ser servo. Hoje tem acontecido isso também. O povo está sendo escravo do pecado, escravo do mundo, enquanto deveria ser servo de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz aí no versículo 14. Diz assim, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Então Israel tinha deixado ali de ser servo e estava sendo agora escravo, né, do povo daquela terra. E a segunda observação que Jeremias faz aí, né, está no versículo 20, ele vê ali que o povo estava sendo agora prostitutos, enquanto deveria ser a noiva de Deus, a noiva de Cristo. Hoje os crentes estão assim também, amados, estão se prostituindo enquanto deveriam ser noiva do Senhor Jesus. E Deus aí no versículo 20 ele diz assim, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todos os outeiros altos e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituía. Veja que o povo está dizendo aqui, eu não quero te servir. E hoje a malícia do ser humano tem levado ele a dizer isso para Deus, Senhor, eu não quero te servir, né? Mesmo Deus libertando, transformando, a pessoa diz, eu não quero, Senhor, eu não quero te servir, e estão aí se prostituindo. E a terceira observação que Jeremias faz aí, amados, é que o povo estava sendo ali uma vide brava, enquanto deveria ser uma vide excelente. No versículo 21, Deus diz assim, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vides brava? Então veja que hoje o ser humano está assim, está agindo assim dessa forma, né? E este é o castigo da malícia, né? É essa malícia que eu quero que você se atente. E quando a vida é baseada em falsas ideias, falsas adorações, então paga-se um preço por isso. A insensatez do povo seria exposta ali, né, para a sua própria vergonha, assim como um ladrão é preso em flagrante. Deus vem falando isso daí para o povo. Olha o versículo 26, Deus fala assim, como se envergonha o ladrão
quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Então Deus está dizendo, olha, vai vir vergonha, assim como o ladrão, né, fica constrangido, fica envergonhado quando é apanhado, o povo também será assim. Então entenda isso, amados. Deus sempre será Deus, e a malícia do homem sempre o condenará, como Deus está dizendo, a tua malícia te condenará. Ande no pensamento de Deus, para que tudo te vá bem na tua vida, né? Deixa Deus conduzir você, deixa Deus trabalhar na tua vida. Olha a vontade de Deus, os pensamentos de Deus para você, amados. Jeremias diz lá no capítulo 29, versículo 11 e 12, né? Deus vem usando ali o profeta Jeremias para falar para o povo, dizendo assim, ó: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Essa é a vontade de Deus. Agora entenda, a tua própria malícia pode te condenar. Deixa Deus fazer as coisas na tua vida, trabalhar. Ande nos pensamentos de Deus para que tudo te vá bem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo.